até às 21 horas nós encerramos. Então, Lu, se você quiser gravar agora... Já está gravando? Beleza, então. Então, vamos lá. Gente, vamos pegar as nossas Bíblias, aqueles que estão com ela aqui por perto, e vamos ler essa palavra que é fantástica, extraordinária, eu gosto muito dela. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A Bíblia da edição Ave Maria é a página 275. Tem várias edições, mas o contexto é o mesmo. Tá? Então, vamos pegar aqueles que estão aí já com a Bíblia na mão. Josué capítulo 24, versículo 14. Apenas o versículo 14 e 15, mas depois nós vamos fazer uma grande contextualização desse momento em que Josué nos disse hoje, né, que são palavras atuais para nós. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temer o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, então, vamos começar a nos contextualizar nesse texto tão maravilhoso. Então, nós estamos no Antigo Testamento e quem está nos falando é Josué. Só que se a gente apenas for ler essas palavras, elas ficam meio que ao vento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês, se vocês quiserem servir aos deuses do além do rio, do Antigo Egito, ou os deuses aqui dessa terra, a gente fica meio perdido, né? É uma coisa meio que fora do contexto. Então, vamos contextualizar. Vamos começar lá do começo, vamos começar de Abraão, só para a gente não voltar muito. Então, Abraão morava em Ur dos Caldeus, lá perto do rio Eufrates, e ali ele tinha uma comunidade totalmente pagã, que adorava vários deuses, criavam dezenas de deuses ali, e eles ficavam adorando aquelas pequenas imagens. Ele recebeu uma mensagem de Deus, falou, pega a sua família e vai para a Terra Prometida. Ele saiu de lá, pegou sua família, seus pais, tudo, e foi até Padã Arã. Padã Arã fica onde hoje é o Líbano, ali na parte de cima. Ele não foi primeiro para a Terra Prometida, para Canaã, para onde hoje é Israel. Parou lá em Padã Arã e ali seu pai morreu. Seu pai morreu e ele falou assim, não, agora eu vou descer para a Terra Prometida. Desceu até a Terra Prometida, ali teve uma grande seca, eles desceram até o Egito, aí toda aquela história com Sara, que ele quase entregou a Sara para o faraó, e depois disso daí eles saíram e levaram vários bens, inclusive alguns escravos, inclusive Agar, que era a escrava de Sara. E após essa promessa que Deus tinha feito a Abraão, que após a sua descendência seriam numerosos, mais numerosos que todas as estrelas do céu, que todas as grãos de areia dos oceanos, então ele teria uma geração, uma posteridade muito numerosa, só que ele não tinha filho. O que aconteceu? Sara falou, vem aqui, tem a Agar aqui, faça um filho com ela que depois eu adoto e beleza, vamos dar continuidade a isso e acabou. Desobedeceu às ordens de Deus, Agar teve o filho Ismael cresceu e logo depois Abraão recebeu as visitas dos anjos e depois de um ano nasceu Isaac. Então ficaram os dois filhos, teve uma briga lá feia entre Sara e Agar e Abraão também falou, sai essa mulher daqui, eu saio eu. E Abraão mandou a Agar e Ismael para o deserto. Ficou lá com Isaac, logo depois veio Isaac já adolescente com 14 anos, veio Deus e falou assim, pega aquilo que você tem de mais valioso e sobe até o Monte Moriá. Ele falou, vou pegar um cordeiro aqui. Ele falou, não, o que é mais valioso para você é seu filho. Foi lá, pegou seu filho, obedeceu, saiu, andou lá uns 30 quilômetros, subiu lá no Monte Moriá, onde depois foi construído o Templo de Salomão, onde depois foi construído o Templo de Herodes, onde depois foi construído lá aquele domo da rocha bonito que tem lá, que a gente vê aquela cúpula dourada lá em Jerusalém, né? A Aline está aqui, a Aline e o Lu estão vendo aí, já foram para lá. Então, depois daquilo ali, Deus segurou a mão daquele anjo e não foi morto. É muito importante contextualizar, porque para vocês entenderem o que nós vamos falar depois. Chegou Isaac depois casou-se com Rebeca e tiveram 2 filhos. Vamos encurtar a história, tiveram Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segundo. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de guisado com Jacó. E logo depois também teve aquela história que Jacó se colocou um pelo nos braços e foi até Isaac e ali se fingiu passar
pelo seu irmão Esaú, que era o primogênito, e recebeu a bênção. E assim ele foi abençoado como uma primogenitura. Então ele, ali naquele caso, ele surrupiou a primogenitura do seu irmão Esaú. E Jacó, depois disso, teve que fugir. Fugiu para onde? Para Padã Arã, onde o seu avô Abraão tinha ficado lá com os seus pais antes de vir para a Terra Santa. Jacó ali foi atrás, se apaixonou por Raquel, mas antes disso o seu sogro falou assim, não, antes disso você vai se casar com Lia. Você ficou 7 anos esperando por Lia, depois 7 anos esperando por Raquel. Haja paixão nisso daí, ficar 14 anos esperando pela mulher, e depois ganhou ainda de brinde mais 2 concubinas, né? Mais 2 escravas com quem ele teve filho com todos. Tiveram 12 filhos, né? Os 12 filhos bastante famosos, dentre eles José. José era o queridinho, trabalhava com todos os dons, e depois seus irmãos ficaram com inveja, com raiva dele. O que fizeram? Viu que ele estava interpretando os dons, falando que ele era o melhor de todos, venderam ele como escravo para o Egito, e lá ele foi preso, ficou na casa do general, depois foi preso, depois interpretou os sonhos do faraó, foi levado para lá e se tornou o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do reino do Egito. E depois lá ele trouxe todos os seus irmãos, depois da grande fome que teve lá em Israel. E o que aconteceu depois? Ele perdoou os seus irmãos, e sim, foram todos os 70, foram 70 pessoas foram para o Egito, e essas 70 pessoas no Egito foram lá e se procriaram, e depois de 400 anos veio quem? Ele, Moisés. Moisés teve aquele chamado de Deus lá na sarça ardente, foi lá e tirou o povo, depois das 10 pragas do Egito, tirou o seu povo, junto com quem? Com Josué e com Eliezer, que nós vamos falar dele depois, que é o tema hoje, é Josué. Então Josué, ele estava lá ainda no Egito e foi retirado de lá. E durante 40 anos, não era 40 anos, gente, a viagem ali de 300 quilômetros, eles faziam isso em 10, 15 dias, 350, 10, 15 dias eles faziam essa viagem, mas por desobediência a Deus, eles chegaram lá e tiveram medo, e Deus fala, passa, eles falam, não passa, só tem gigante, só tem monstro. Aí só tinha 2 caras que falaram, não, vamos lá, gente, lá tem terra, lá tem o leite das tâmaras, tem mel, vamos lá, tem cachos de uvas gigantescos, vamos lá. E os outros, não, lá tem gigantes, né? Então, 2 viram as coisas boas e os outros 10 viram as coisas ruins. Moisés foi lá e recuou e passou 40 anos no deserto, e Deus falou, vocês não vão entrar naquela terra, somente os seus filhos, as suas descendências. Eis que, chegando lá quando estavam para chegar em Canaã, depois de se decidirem por isso, além do Rio Jordão, aquém do Rio Jordão, quer dizer, eles estavam onde é o território da Jordânia, Moisés subiu no Monte Nebo e conversou com Deus. Deus falou assim, você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar na terra prometida. Porque quem vai entrar na terra prometida é Josué e Eliezer apenas. Então, todos aqueles que saíram do Egito, todos, eram milhões que saíram do Egito. Falam entre 400 e 2 milhões, alguns falam até 4 milhões, mas era muita gente que saiu do Egito. Somente Josué e Eliezer entraram na Terra Santa. Todos os demais morreram ali no caminho, e quem entrou na Terra Santa com Josué e Eliezer, quem foram? Os filhos. Os filhos. Então era aquele povo que não tinha ouvido ainda falar das promessas, que não viram os primeiros milagres, não viram o mar se abrir, apenas ouviram dizer, porque essa tradição oral ela vem de todo o tempo e ela vem se perpetuando até os nossos dias de hoje. Então, vamos lá, chegamos em Josué. Mas aqui, se você for ver, se você virar a sua página aqui, você vai falar, nossa, mas já está no final da vida de Josué. Justamente. Então, nós começamos lá, depois da morte de Moisés no Monte Nebo, que Moisés foi lá e abençoou Josué e deu a ele toda a sabedoria. Toda a sabedoria de Moisés ele passou para Josué. E Josué entrou, e a gente já sabe, o cerco de Jericó, que cercou Jericó, e foi a sua vida inteira. Ele viveu 120 anos. A sua vida inteira, deixa eu confirmar aqui, para não falar besteira, quantos anos ele viveu aqui? 110 anos, já estava 10 anos de crédito, coitado, né? A gente está vivendo 80, 90, dando graças a Deus, eles viviam 100, 120, 130. Então, Josué entrou, invadiu toda aquela região, e ele foi dominando, guerreando. Eis que eles se estabeleceram, e ele dividiu as tribos. São as 12 tribos e mais uma outra tribo, que é a tribo dos levitas, que era a tribo de Moisés, que ficaram com a administração espiritual daquele povo, que ficaram lá cuidando do tabernáculo, cuidando da Arca da Aliança, que ele tinha recebido lá no Monte Sinai. Olha que coisa interessante. Então ele tinha muita responsabilidade. E esse foi um homem que não errou. Esse foi um homem que assim, não teve erros na vida. Eu digo que o único erro dele foi ele não ter formado líderes melhores do que ele, como Moisés fez. Moisés formou Josué, formou vários deles, formou
os patriarcas daquelas 12 tribos, Moisés foi formando. E Josué não teve essa preocupação e nem dava muito tempo, porque foram épocas de guerra, épocas em que eles estavam em conflitos constantes. E depois, antes, mas isso daí foi depois, né, que a gente entra depois em juízes. Juízes foram quem? Foram aquelas pessoas que eles foram reunindo espiritualmente, foram tirando aqueles, tem um problema de uma tribo com a outra, vamos resolver ali. E o último juiz foi quem? Foi Samuel, que depois ungiu Saul, que depois vem Davi, Salomão e etc. Mas vamos voltar aqui ao nosso amigo Josué, que ele estava no final da vida dele. Ele dividiu todas as tribos, fez tudo certinho como Moisés tinha falado para ele. Tudo certinho. Ó, Efraim, Manassés vai ficar com isso daqui, Levi vai ficar com os tabernáculos, aí vem Rubem, vem Simeão, vem Judá, Judá vai ficar aqui onde nós vamos colocar. Tudo certinho, estava tudo certo. Aí ele fez o certo, e aí, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 23, está escrito assim, ó, discurso de Josué ao povo. Dá uma olhada na Bíblia se você está com a Bíblia aí. Eu falo para vocês olharem para poder tomar uma aguinha, tá? Que eu falo muito e falo demais. No versículo 23, no capítulo 23, no versículo 2, tem lá na segunda parte, fala: eis que estou velho, de idade muito avançada, e viste tudo que o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações diante de vós, porque é o Senhor, vosso Deus, quem combateu por vós. Olha que coisa linda. Então, Josué falando para quem ele comandou, para quem ele liderou, e chegou um determinado momento, ele sabendo que o seu fim já estava próximo, que a sua morte já estava próxima, que a gente veio pegar aqui no versículo 29 desse mesmo capítulo 24, tem ali a morte de Josué. Olha que interessante. E ele chegou, dividiu tudo certinho, aí ele chegou e começou a falar assim, aí que ele entrou no negócio, agora. Então é agora, é para nós aqui. Quando eu falo agora, é agora. Então vamos trazer. É muito importante a gente trazer isso tudo, contextualizar e depois trazer tudo para nós, para que a gente possa dissecar isso daí, saborear da melhor maneira possível. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Olha que beleza. Então, normal. Temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Lembra lá de Josué, capítulo 1, que Deus fala com ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E ele está passando isso para os demais. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com retidão e fidelidade, assim como ele foi fiel. Então ele estava dando o testemunho dele, o que Deus tinha falado para ele lá no começo dessa parte de Josué, do capítulo do livro de Josué, e está falando agora no final. Tá? Tem a retidão e tem a fidelidade. É tudo aquilo que você viu, é tudo aquilo que você ouviu. Coisas que os olhos que ninguém viu, coisas que ninguém ouviu, eles estavam lá ouvindo, porque Moisés foi aquele que ficou face a face com Deus. Então isso daí é muito importante para nós. E olha bem o outro ensinamento que ele falou para aquele povo e nos fala hoje. Tirais os deuses que serviram vossos pais além do rio. Qual rio? O rio Eufrates. Lembra lá de Ur dos caldeus? Onde Abraão estava com Sara e com seus pais, que eles adoravam vários deuses. Então ele está lá, pegando, chamando, falando o quê? Contando a história do povo hebreu. Contando como que eles fizeram para estar lá naquele momento, o porquê que aquela terra era deles. Então ele foi ali capacitando eles. Tirai os deuses que serviram a vossos pais além do rio Eufrates, e no Egito. Porque lá no Egito, durante 40 anos, esse povo ele foi se acostumando, se moldando com aquela cultura que estava lá. É lógico que Deus suscitava ali no meio várias pessoas para dar continuidade a essa história, porém, muitos deles se adaptaram àqueles deuses e trouxeram aqueles deuses. E aqueles deuses foi exatamente o que fizeram o bezerro de ouro. Lembra que Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da aliança, né, para se firmar a aliança, e o povo foi lá vendo que ele pensando que ele tinha morrido, foi lá construir um bezerro de ouro. Para que voltar aos deuses que eles tinham lá. E é povo cabeça dura mesmo, gente, igual nós, assim. Então, e servir o Senhor. Então, tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio, lá de Abraão, né? Eles adoravam muitos deuses, inclusive os deuses de Baal, que vieram depois também com Elias. Então, tem muita coisa disso do Egito. E servir o Senhor. Qual o Senhor? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aquele Deus que eles tinham recebido aquela promessa daquela terra. E eles já estavam usufruindo do milagre e da profecia que Deus tinha feito para eles. Porque não é à toa que Deus abriu um mar para aquele povo passar. Então eles estavam usufruindo de tudo aquilo. Olha que coisa interessante. Aí vem essa palavra. Versículo 15. Porém,
Toda vez que a gente fala um porém, contudo, entretanto, todavia, mas, né? Então vem lá, porém, eu não vou fazer uma proposta para vocês. Ou melhor, vou dar uma opção para vocês. Se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem servir os vossos pais, além do rio Eufrades, ou se aos deuses dos amorreus. Aí ele já colocou um outro deus. Então ele colocou os deuses do rio Eufrades, que era lá de Ur dos Caldeus, do Egito, que era do Antigo Egito, os bezerros de ouro e tudo mais, as esfinges que tem até lá hoje, e os deuses dos amorreus. Os amorreus eram o povo que eles combateram. Eles estavam vivendo ali na terra dos amorreus. E o povo amorreu ficava ali. Não é que o povo amorreu, que o povo morreu. É o povo amorreu. Tá? Presta atenção, não amorreu. Viu, Aline? Faz assim mesmo. Não é que o povo morreu. O povo amorreu, que morava naquele lugar, que eram os descendentes de Sem, e é lá de Noé. Então, eles adoravam muitos deuses. E o povo hebreu foi naquela terra e ficou lá. E convivendo com aquele povo, é lógico que as coisas ruins, é lógico, sempre vão entrar as coisas ruins. A gente está no meio do povo ruim e a gente tem brechas, como esse povo cabeçudo que era aqui, que ficava reclamando que o maná cansava, aí Deus mandava as codornizes, aí eles reclamavam das codornizes, aí Deus mandava, batia na pedra, saía água, aí eles reclamavam que eu quero a cebola do Egito que eu comi. Gente, eu gosto de cebola, eu gosto de alho, eu gosto, mas aquele povo, eles preferiam a escravidão para comer a cebola do que a liberdade para estar lá. Então era um povo muito complicado. Então, Josué foi muito firme com eles. Foi muito incisivo com eles. Fala, gente, é o seguinte, tem esses deuses aqui que vocês adoram, que estão ocupando o seu coração. Nós falamos lá na nossa oração inicial. Tem esses deuses que estão aqui, ocupando esse espaço sagrado, e tem um Senhor. O que vocês vão escolher? Vocês ficam à vontade. Aí ele falou assim, porque quanto a mim, não estou falando de vocês, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família, eu e meu povo que está sobre a minha unção aqui, que eu estou ungindo eles, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se a gente parasse por aqui, já estaria muito bem. A gente já teria entendido, o que Josué quis dizer e o que Deus, o que o Espírito Santo está falando para nós hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. E Josué, mais do que nem falou, vocês têm o livre-arbítrio. Eu não vou obrigar, apesar de eu ser aqui a pessoa que vocês me seguem, que se eu quiser eu posso escravizar vocês, eu posso machucar e prender e apedrejar vocês, porque vocês estão seguindo outros deuses. Posso fazer tudo isso, é a lei de Moisés. Mas eu não vou fazer nada disso. É uma opção de vocês. Querem seguir a lei? Querem seguir a lei de Deus? Querem seguir ao Senhor? Faça como eu. Porque quanto a mim, ou você pode servir aos outros deuses. Então ele pegou aquela sabedoria, olha só como esse cara foi muito sábio também. Ele pegou aquela sabedoria e deu essa opção para esses dois. Fala assim, vocês têm essa opção. Façam o que vocês quiserem. Mas se vocês seguirem ao Senhor, vocês vão estar obedecendo ao que os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois vem Moisés, tudo que eles nos falaram, vocês vão estar dando continuidade a isso que nós estamos falando. E o povo, o que fez? Depois, o povo aqui, lógico, o povo seguiu ele, foi com ele pelo menos até a sua morte, depois veio os mais novos, aí veio toda uma complicação que a gente deixa para uma outra situação. Mas nesse momento, ele teve muita sabedoria. Se a gente pegar lá 1 de Reis, capítulo 3, a gente vai ver também a sabedoria de Salomão, que nós vimos na missa de ontem. Missa de ontem, não foi? Foi isso? Vocês foram na missa ontem? Foi ontem, não foi sábado. É que eu assisto, foi ontem. Então, Salomão, o que ele falou lá em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 4 e seguintes? Ele falou assim, ele subiu no monte, ele já tinha feito um monte de cagada, gente, pelo amor de Deus, olha, já tinha matado o irmão dele, mas ele era uma pessoa muito inteligente. Só que de tão inteligente que ele falou assim, eu preciso ser mais do que inteligente, eu preciso ser sábio, eu preciso ser uma pessoa discernida. E ele subiu lá no monte e falou assim, Senhor, eu estou precisando de ti, o Senhor vem aqui me ajudar. Deus falou para ele assim, o que você quer, meu filho? Escolhe aí o que você quer, pode falar que eu te dou. Não é o gênio da lâmpada, não, mas falou, o que você quer? Ele falou assim, eu quero sabedoria e discernimento para lidar com justiça o meu povo. Deus falou, nossa, esse cara realmente é uma pessoa muito inteligente. Vou te dar tudo isso, meu filho, e ainda vou te dar reinos, vou te dar
toda inteligência, toda sabedoria, vou te dar reinos, fortuna, um monte de mulher que acabou com a vida dele, que depois ele ficou com aquele monte de mulher, que as mulheres começaram a colocar ídolo lá dentro. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Ele pediu a sabedoria no começo, Deus deu a sabedoria para ele e tudo mais. Aí a gente vai lá em Mateus 6,33, o que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Olha só, Deus vem... Porque Salomão errou, a gente fala assim, será que Salomão foi tão sábio assim? Não. Mas Jesus foi lá e falou a mesma coisa, com outras palavras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembra que Salomão falou que queria a sabedoria e o discernimento para colocar justiça no povo dele? Jesus falou a mesma coisa. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que você precisa, você será dado em acréscimo. Então, notem que isso daqui, gente, se a gente está trazendo todo esse contexto para um local onde nós estamos falando com famílias, em que pese a gente vê a maior parte só tem mulher, né? Os homens estão tudo, mas bota os homens para assistir isso aí depois. Tá? Porque faz parte também, família não... Tá lá a Nani, está assistindo lá embaixo, a Clara está assistindo aqui do lado, o Bento está assistindo não sei aonde, porque a gente tem que assistir isso em família, porque nós estamos falando aqui da história do nosso povo, gente. Nós saímos lá de Abraão e estamos chegando em Jesus e de tudo aquilo que ele vem nos falando, e a gente nota que para a gente servir ao Senhor, para a gente tomar essa decisão de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é necessário sabedoria e discernimento. Você pode estar pedindo um monte de coisa para Deus, você pode estar pedindo dinheiro, emprego, cura eu, Senhor, cura onde dói, cura, Senhor, como diz o Padre Léo, né? Por favor, faça com que eu emagreça, e se eu não emagrecer, por favor, faça com que as minhas amigas engordem, principalmente nessa pandemia, que nós estamos comendo um monte de coisa. Para tudo, você está pedindo errado. Você está pedindo errado. Peça antes a sabedoria e o discernimento. A sabedoria e o discernimento que esse Josué teve quando ele optou por ele e a casa dele servir ao Senhor. A sabedoria e o discernimento que Salomão pediu a Deus e Deus lhe deu em fartura, em abundância, foi o mais sábio que habitou, terrestre que habitou nessa face da terra. A mesma sabedoria e o mesmo discernimento de Jesus, que falou para a gente, cabeça dura, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Você está pedindo muito para você. Então, esses deuses que Josué falou para o povo, saia, se você quiser ficar com esses deuses, são os deuses que muitas vezes hoje estão ocupando o lugar sagrado da nossa família. E quem são esses deuses? Não são os deuses bezerro de ouro, eu não conheço aqui. Não estou vendo aqui ninguém que tem um bezerro de ouro em casa. A minha mãe tinha um elefantinho, lembra, Lu? Que ela virava, lembra aqueles elefantes que os antigos tinham, que virava a bundinha para trás? Então, deixa a bundinha para fora. Mas aquilo era uma superstição que depois, a loja hoje, graças a Deus, nós jogamos fora tudo essas coisas que tinha, né? A gente tinha Buda dentro de casa, gente, pelo amor de Deus, na história do Aparecida do Norte, né? Tinha Buda. Eu era maçom, eu trazia as coisas da maçonaria para dentro da minha casa. A gente tem que pedir discernimento. Peça discernimento. Porque às vezes a gente tem uma coisa que está dentro da nossa casa que a gente fala, não, isso aqui não é Deus, não, gente. Isso aqui é uma coisa boa, é coisa boa, hein? Não faz mal, não. Né? Aí você pede o discernimento. Por isso que eu gosto muito do enxergos, gente. Enxergos, pelo amor de Deus. Vocês têm que fazer enxergos para ter discernimento, porque quando eu estava, uma das muitas coisas que eu pedi discernimento foi quando eu estava na maçonaria ainda. Aí eu cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, eu vou entregar nas suas mãos, não sei o que resolve. Vai chegar na semana de discernimento, você vai me dar o discernimento. Aí, quando ele chegou lá na semana de discernimento, ele falou assim que, não, vós não morrereis, mas serei como Deus, os conhecedores do bem e do mal. Né? Aí a gente vai lá que Jesus foi tentado no deserto, aí o Satanás usou as palavras bíblicas da Bíblia, do Antigo Testamento, para tentar Jesus. Eu falei, aí a gente começa vendo e a gente fala assim, gente, calma, vamos começar tudo de novo, vamos resetar, palavra nova hoje, do Aurélio, vamos resetar e começar tudo de novo. É sabedoria e discernimento. Essa sabedoria a gente vai conseguindo dia após dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quais são os deuses que estão dentro da nossa casa, que estão dentro do nosso coração, que se a gente quiser optar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, depois nós vamos cantar essa música, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Então, peça então a sabedoria e o discernimento para saber o que você tem que fazer. Onde que você tem que agir? O que está dentro da sua casa? O que está contaminando? Quais são os deuses que você está colocando na sua casa? Eu gosto muito de um santo que chama São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, ele era um discípulo de São João Dom Bosco. Dom Bosco, então, criou ali, aquele moleque morreu com 16 anos, mas ele deixou uma obra, e uma das frases que ele deixou, que é uma frase que um dia eu vi numa igreja,
Eu vi aquele menino e falei, o que é esse santo? Eu gosto de estudar, de ver. Olhei lá, São Domingos Sábio. Né? Eu vou ler. Peguei. Gente, olha a frase que esse jovem de 16 anos disse. Os olhos são a janela da alma. Quando ele diz os olhos aqui, não é somente os olhos, são sentidos. O meu olhar, o meu falar, o meu escutar. Os olhos são a janela da alma. Pela janela se passa o que se deixa passar. Só passa o que se deixa passar. Por ela, eu posso deixar passar um anjo ou um demônio. E depois fazer com que um deles se torne o dono do meu coração. Os olhos são a janela da alma. Pela janela se passa o que se deixa passar. Por ela nós podemos deixar passar um anjo ou um demônio. E fazer com que um deles se torne o dono do nosso coração. Então, se eu quero, eu e minha casa, servir ao Senhor, eu tenho que acabar com esses deuses e eu tenho que ter esse discernimento desse jovem que falou assim, gente, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu escuto e pelo aquilo que eu falo, eu posso deixar a minha casa servir ao Senhor ou a minha casa servir aos deuses, a todos os deuses pagãos. A mesma sabedoria e mesmo discernimento que aquele jovem lá que nós falamos naquela reunião, há 2 ou 3 semanas atrás, de Daniel, que chegou lá que tinha tudo, os manjares do Deus, ele falou assim, ó, eu aprendi lá na minha casa que eu e minha casa serviremos apenas ao Senhor. Nós não vamos servir aos deuses, essas comidas consagradas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, gente, vocês vão notando que é uma sequência e a gente tem que ter isso, gente. Vamos pedir, deixa eu ver o nosso tempo aqui, só para não adiantar, nós estamos dentro do tempo. Vamos pedir esse discernimento. Vamos pedir essa sabedoria de entender se o que eu estou fazendo, se o que eu estou deixando entrar na minha casa é uma coisa de Deus ou não é. Tente fazer isso daí. Tente pedir. Às vezes a gente vai nas nossas orações, a gente fica pedindo. Quando a gente acaba de pedir, a gente faz o sinal da cruz e levanta e vai embora. Aí quando Deus quer falar com a gente, assim, ele já foi. Não deu para falar para aquela pessoa. Então faça esse exercício de que você possa estar dentro desses dons, dentro da utilização desses dons de serviço, a gente possa estar pedindo esse discernimento para nós, a gente possa estar pedindo esse discernimento, essa sabedoria para aquelas pessoas que estão entre nós, para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, essas 25 pessoas, mais aquelas que vão, 25 pessoas, não, 25 aparelhos, mais aquelas que vão nos ouvir depois, porque através deste discernimento, eu consigo saber aquilo que é bom, aquilo que não é. Através desse discernimento, dessa sabedoria, eu consigo ver se aquilo que eu estou vendo na minha televisão, que eu estou vendo naquela novela, que eu estou vendo naquele jornal, que eu estou vendo naquela revista, que eu estou vendo naquele site de internet. Tem uns que não precisa nem falar, né, gente? Tem uns que são absurdamente assim, escancarados, mas aí nós não precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. Aquilo lá, não, vós não morrereis, mas sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não, essa novelinha não faz mal não, olha, é tão bonitinha, tem até uma parte, uma pessoa lá que fala de Deus, a gente vai lá no deserto, onde o Satanás tentou, o próprio de Jesus lá, o coitado de Jesus que estava lá, fazendo seu jejum de 40 dias, tentou conviver com a palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso. Aquilo que eu estou vendo, o que eu estou vendo, quais são as coisas que eu abro, que eu leio. Gente, faço um convite para vocês. Eu acabei faz alguns dias. Leia a Bíblia. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia, gente, de cabo a rabo. Acho que agora nós já estamos com um pouco mais de discernimento para começar a entender. Eu demorei um semestre inteiro para ler. Dá para você ler em 3, 4 dias. Um semestre inteiro, porque você tem que saborear. Eu falo assim, meu Deus, como eu estou fazendo coisa errada ainda. Porque tem muita coisa, tem muito ensinamento aqui, tem muita promessa para nós. Tem mais de 5.000 promessas aqui para nós e para as nossas famílias. Uma delas é essa que Josué nos falou no 24, capítulo 15. Porém, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo que eu estou escutando, gente. Onde que eu estou indo, o que eu estou frequentando. Quais são os amigos que eu estou dando ouvidos. Mais ainda, quais os amigos que eu estou escutando, que é diferente de ouvir, é o som sair das suas cordas vocais, caminhar por ondas e bater até aqui nessa concha acústica que é o ouvido. Ele vai lá e bate no martelo, na bigorna, não sei como que funciona, e manda mensagem para o cérebro. Isso daí é ouvir. Agora, escutar é a gente pegar aquilo que está vindo, bom ou ruim. O anjinho, né, o anjinho está aqui, faz isso, Alexandre, vai lá, estuda a Bíblia, e o capetinho fala, não, para com isso, vai, larga um monte de negócio, esse povo não é assim, não, vai lá viver sua vida é muito boa. Não, vai lá, meu filho, eu já te tirei das coisas ruins. Então, isso daí, a gente tem que
ter o discernimento de quem eu estou ouvindo. Quem são as pessoas que estão me influenciando? Quem as pessoas que eu estou convivendo? Eu gosto muito de falar isso também. Não é blá, 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 é científico. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Com quem mais nós convivemos, com quem mais nós vemos aqui na internet, com quem mais nós escutamos no Zoom, nas reuniões, nos grupos de WhatsApp. Qual é a média? Quem são as pessoas que você está escutando? Ou melhor, quais são as pessoas que a sua família está tendo como média, como referência? É Felipe Neto? É anti isso, anti aquilo, vamos destruir isso, vamos destruir os nossos heróis. É isso daí? Então, a gente tem que ter muito cuidado, ou não, vamos estudar, vamos ler a Bíblia, vamos falar sobre Deus, vamos rezar um terço, vamos fazer um cerco de Jericó, vamos falar de santos, vamos falar, vamos fazer, vamos conversar, vamos falar, vamos contar piada boa, que dá pra gente dar risada, vamos fazer um piquenique, vamos caminhar junto com a família. Quais são? É igual eu construí um galinheiro. Olha que louco, né? Sei lá se eu tive discernimento ou não, né? O tempo vai dizer, construir um galinheiro lá para as crianças ir até lá e trazer alguma coisa para a gente estar ficando mais tempo junto. O que eu estou falando, gente? O terceiro sentido que eu estou falando. Gente, as palavras têm um poder que vocês não imaginam. Ainda mais de nós. Ainda mais de nós, que somos referência na nossa comunidade, somos referência dentro da nossa família. Aquilo que a gente fala, o poder, a Lu falou já bastante disso, fala nos cursos de cura interior, as coisas que mais ferem as pessoas que estão mais com feridas escancaradas, abertas até hoje, que não foram cicatrizadas, foram palavras ditas. Desde o ventre, a gente estava no ventre, as pessoas falando, e aquilo foi. Então, muito cuidado com o que você fala. Quando a gente fala, os anjos dizem amém. Não sei se foi o padre Lindomar que me falou isso uma vez, que eu tinha falado uma coisa. Ele me deu um puxão de orelha, né? Eu gosto quando a pessoa me dá um... Ele falou assim, quando a gente fala, os anjos dizem amém. Então, cuidado com o que você fala para sua esposa, para o seu marido. A Lu falou, né? Fala sempre, no começo é tudo, ai, meu coelhinho, ai, e depois no final, ai, sou dragão, sou a vaca, sou burro, né? É tudo burrão, gordão. Então, muito cuidado com o que você fala com os seus filhos, cuidado para não amaldiçoar os seus filhos, com palavras. Se você já fez isso, tenha a sabedoria e o discernimento de ir lá fazer uma oração de renúncia, de orar pelos seus filhos. Tem lá em Êxodo capítulo 20, versículo, esqueci, 10, não sei, que fala assim, que se você abençoar, se você for uma pessoa ruim, uma pessoa que fez o mal, uma pessoa que fala mal de Deus, uma pessoa que propaga o ódio, até a sua milésima geração, você vai ter uma geração, até a terceira geração, você vai ter uma geração de maldições, de coisas ruins, que, lógico, podem ser quebradas com uma oração de libertação, com uma oração de cura, com a sua oração, com a sua devoção, com a sua mudança de vida, você e essas pessoas que estão sofrendo por isso. Mas diz também, vírgula, na continuação desse versículo, se você for uma pessoa boa, uma pessoa que atrai as coisas boas, que fala coisas boas, que ama a Deus, que louva a Deus, que segue os caminhos de Deus, até a milésima geração você terá uma geração de bênçãos, de graças. Então a gente tem que ter sabedoria e discernimento, falar, não é só para mim, eu não estou fazendo isso só para mim, eu não estou apenas escutando essas reuniões que nós estamos fazendo pelo Zoom, esses vídeos gravados, eu não estou apenas indo à missa, participando de grupo de oração, participando de retiro, participando de acampamento, não é só para mim, é para minha casa. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu, hoje a salvação entrou dentro da sua casa. Lá, Lucas 9. Então a gente tem que entender que tudo que nós estamos fazendo hoje não é apenas para nós. Às vezes a mudança tem que partir. Mas a minha casa, o Alexandre, vai mandar depois. Olha, eu tento, mas meu marido ele é uma anta, é uma porta. Meus filhos também, a minha mulher, eu tento aqui. Parta de você. Muda você. Muda você. Não espera mudar os outros. Pega você, fala assim, vai começar por mim. Lembra lá de Zaqueu. Zaqueu foi lá, levantou, falou que vai repartir seus bens, doar seus bens aos pobres, repartir tudo aquilo que ele tinha, roubado e devolver em quadro para os pobres, para os outros, para quem precisava. Jesus falou assim, Zaqueu, hoje a salvação entrou dentro da sua casa. Não foi apenas dele. Então está falando hoje para cada um aqui, ó, para a Lu, para a Nani, para a Alexandra, para a Gilmara, para todo esse monte de povo que está aqui, a Aline com o Lu, com a Ana Paula, a Elizabeth, a Sumara, a Ivonete, a Jana, todo mundo, Jorge, a Catiane, todo mundo que está vendo isso aí depois. Hoje a salvação entrou dentro da sua casa.
a partir do seu sim, a partir do seu discernimento, a partir da sua entrega. É isso daí, gente. É isso daí, porque a gente não sabe se a família de Josué, se ela estava lá junto com ele, se o Josuézinha estava lá perdido no mundo. Não sabe porque ele estava lá no meio daquele povo dos amorreus, que eram os povos pagãos. Mas ele falou, hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oi? Partindo de mim. Sumara, desliga o fone, por favor, querido. Obrigado. Partindo de mim nós vamos crescer, partindo de mim, a minha família vai se converter, não somente os que estão aqui dentro da minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, não, mas os meus irmãos, os meus pais, os meus amigos, porque quando ele fala casa aqui, aquele sentido de casa antigamente, não era apenas os seus familiares, mas era a casa, era toda a tribo, era todas aquelas pessoas que estavam sob o seu jugo, sob a sua unção, sob a sua proteção. Então pensa mais alto, se eu mudar de vida, eu vou mudar todas aquelas pessoas que estão comigo, os meus parentes. Ah, mas meus parentes, eles estão lá no mundão, solto na braquiária. Eles vão mudar porque eu mudei. Eles vão estar com Deus. Eles vão seguir a nossa fé. Eles vão seguir essa religião dos nossos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, passando por Moisés, passando por Josué, passando por Davi, passando por Salomão, passando por tantas e tantas pessoas que trouxeram pela tradição oral tudo isso para nós. E depois o Espírito Santo foi lá e juntou todos esses livros e falou assim, esta é a sequência. Esta é a sequência, até chegar lá no último versículo lá de Apocalipse, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. É difícil de entender Apocalipse, mas se a gente entender Apocalipse, a gente entende toda a Bíblia. Tá? Então, isso é a mudança de vida, isso é o que hoje Deus vem falar para nós. Nós precisamos. E que seja começado por nós, a pedir essa sabedoria e esse discernimento. Outro dia uma amiga me ligou, falou, meu casamento está acabando. Meu casamento está terminando e pessoas, sim, infinitamente dentro de igreja. Sim, à frente de tudo, meu casamento está acabando. O que eu faço? Eu falo assim, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei quem sabe o que você deve fazer. E se para você ter essa sabedoria, aí eu passei para ela Salomão lá, 1 de Reis 3:4 e seguintes, para ela pedir aquela sabedoria, para que a casa dela, apesar de estar servindo ao Senhor, que sirva de uma maneira diferente. Porque a gente pode estar aqui, eu posso estar aqui falando para vocês e ainda não ter tido discernimento, como eu acredito disso, não ter tido ainda a sabedoria e o discernimento de muitas coisas que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu estou escutando e que eu estou ouvindo. Tá? Ouvindo, falando, vendo, tudo. Então, tem muita coisa ainda que com o passar do tempo eu vou me refinando, assim como todos nós. Então eu vou tirando esse negocinho daqui. Lembra quando a gente estava no começo da nossa conversão? A gente trouxe Jesus para dentro de casa, trouxe lá, colocou o crucifixo, pegou a Bíblia, aquela Bíblia branquinha, novinha, né? Que não tinha nada, branca. Você sentia assim, o cheiro dela, às vezes já estava anos na sua casa. Aí você pegou, falou, não, aqui está tudo normal, olha, tá tudo, foi lá, às vezes tirou uma coisa que fosse do mal, uma pornografia, alguma coisa desse tipo, e aí com o passar do tempo você foi tirando, esse elefantinho com a bunda voltada para a porta não está certo. Aí foi lá, tirou aquilo lá. Esse livro aqui do esoterismo, olha esse negócio aqui do espiritismo, esse negócio aqui que eu via, gnóstico, aquelas coisas, esse negócio não está bom, maçonaria, símbolo do zodíaco, falar coisa que você não sabe, também não está bom, não está legal, é gente boa, mas só tem gente boa lá, mas não está bom. Aí você vai se refinando, você vai se purificando, aí você vai chegando lá em São Domingos Sábio, os olhos são a janela da alma. Aí você entende que quem abre a janela é você. Na sua casa, eu nunca vi trinca de janela pro lado de fora. Tem aí? Nem aquelas casas antigas, trinca tinha aquela tramelinha lá, tudo pro lado de dentro. Então as janelas ficam pro lado de dentro. Quem abre, quem fecha, quem escolhe, quem deve, quem não deve entrar na sua casa é você. Na sua vida é você. Na sua família é você. Então você é o dono da chave. Você tem a chave. E você tem esse livre-arbítrio que Josué falou para os outros. Falou, se vocês quiserem servir aos deuses, é problema de vocês. Vocês podem servir. É livre-arbítrio. Ninguém vai aqui dar chibatada, chicotada. É o livre-arbítrio. Porém, para mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos agora. Eu não sei se você está com a sua família aí.